Hoje nós queremos dar seguimento a essa série de mensagens, hoje falando sobre lidando com ansiedade e medo. Na nossa última live pastoral, nós tivemos essa live dividida em vários assuntos e nós podemos ver que o tema que fala sobre as questões da alma foi assim um assunto onde houve muita interação, um assunto onde surgiram inclusive dúvidas. Foi o assunto mais recorrente daquele momento. Inclusive, eu que tenho participado todos os dias com os irmãos da live de oração, eu posso perceber também na fala dos irmãos, nos pedidos de oração, que o assunto mais recorrente, a necessidade da alma, mais forte tem sido a questão da ansiedade, tem sido a questão do medo. Essa é uma grande realidade. Na terça-feira nós vamos voltar a estar falando sobre isso, mas hoje eu também gostaria de falar aos irmãos sobre esse tema, mas falar de uma forma simples, de uma forma prática, tomando como base mais o tema no seu lado de ansiedade do que propriamente de medo. Na live pastoral eu falei mais sobre o medo, inclusive lá eu defini a questão do medo. Hoje eu gostaria de começar falando sobre a questão da ansiedade e puxando um pouquinho para a parte de medo, mas para a questão da ansiedade. Quero dizer aos irmãos que eu não sou psicólogo. No curso que nós fazemos nos seminários, nós temos uma parte que é destinada ao aconselhamento. Eu fiz uma especialização também na área de aconselhamento, o que nos dá a capacidade de termos um olhar teológico sobre o problema e um olhar mais prático, tomando como base a ajuda do Espírito Santo, a palavra revelada do Senhor para nós, como proposição para que nós possamos refletir sobre essas questões e, de forma prática, vencê-las. Eu gostaria de começar com um texto inspirativo para nós, que se encontra em 1 Pedro, no capítulo 5, os versículos 6 e 7, que diz o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Os meninos aqui no louvor ministraram um texto em Filipenses, no capítulo 4, que fala sobre a questão da ansiedade e que fala sobre aspectos de nós que precisam ser guardados, sobretudo Filipenses 4:8, com 8 coisas que nós precisamos colocar na nossa mente para o enfrentamento dessas adversidades. Esse texto de 1 Pedro, no capítulo 5, os versículos 6 e 7, nós temos aí pelos verbos, coisas que nós devemos fazer. O texto diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E o texto diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade. De uma forma muito simples, esse texto nos mostra os verbos das atitudes que são atribuídas a nós, os que cremos em Cristo Jesus, é se humilhar diante do poder e da soberania do Senhor e lançar sobre Ele todas essas ansiedades, angústias. Através da oração nós fazemos isso, nós vamos estar comentando isso um pouco mais em diante. Mas o texto também nos mostra, e isso nos dá muita alegria, que do mesmo jeito que tem verbos que são atribuídos a nós, existem verbos que são atribuídos ao Senhor. E os verbos que estão atribuídos ao Senhor, no momento em que o homem se humilha, o nosso Deus, Ele exalta. Perceba no versículo 6, para que Ele os exalte no tempo devido, no tempo oportuno, que é o tempo dele, não o nosso. E quando a gente lança a ansiedade, existe um outro verbo que é atribuído a Deus, que é o cuidado. Uma outra dinâmica que é atribuída a Deus, no caso aí não verbo, um substantivo, mas que é uma dinâmica, algo que o Senhor faz. O Senhor cuida de nós. Então a gente se humilha, no tempo certo Ele exalta.
A gente lança a nossa ansiedade e no tempo certo Ele cuida e Ele tem cuidado. Esse verbo é muito bem colocado. Mas, irmãos, ansiedade. Terça-feira passada falei sobre o medo. Hoje eu vou tomar como base a questão da ansiedade. O que é a ansiedade? No livro de Aconselhamento Cristão para o século XXI, o doutor Gary Collins, que é um dos grandes estudiosos, pastor, psicólogo, que tem trabalhado a questão da teologia aplicada à questão psicológica, um dos livros que é uma referência nesse assunto, ele nos dá uma definição sobre ansiedade, que eu quero compartilhar com vocês. O que é ansiedade? Ansiedade é uma sensação interna de apreensão, insegurança, preocupação, inquietação e ou temor, que é acompanhado de excitação física. Perceba, a definição começa dizendo que é uma sensação interna, ou seja, é uma face que se monta no nosso aspecto psicológico, no aspecto da psique de nossas vidas. Segundo ponto que tem aí é sensação interna de apreensão, ou seja, é algo que domina, é algo que toma conta, e nesse sentido, toma conta do nosso pensamento. O texto fala em insegurança, ou seja, a pessoa que está, ou que é ansiosa, ela tem uma percepção de vulnerabilidade. O texto também fala em preocupação, remetendo a uma ideia fixa, ocupante. O texto fala em inquietação. Por quê? Porque esses sentimentos, eles são perturbadores. O texto fala em temor, o que remete à falta de tranquilidade. E ele fecha, colocando aí, acompanhado de excitação física. Ou seja, existem alterações na nossa química corporal. É algo que tem uma forte dosagem, chamada dosagem psicossomática. São coisas que ocorrem na nossa alma e que influenciam o nosso corpo e um potencializa o outro. Isso faz com que, e essa coisa faz com que a gente tome ou tenha uma percepção de atitude. Qual é a atitude? Em tempos de ansiedade, o corpo fica em estado de alerta, pronto para fugir ou lutar. Então, o cara ansioso, ele está sempre preparado, ele está interiormente preparado e fisicamente preparado para fazer uma de duas coisas diante de um perigo potencial, ou fugir ou lutar. Existem glândulas suprarrenais que emitem adrenalina e emitem cortisol, toda a química é modificada, o cara fica preparado para fazer algo, que nesse sentido, ou vai lutar, ou vai enfrentar, ou fugir, ou vai correr. E nós temos algumas evidências físicas de uma incidência da questão da ansiedade em nossas vidas. O Dr. Collins diz o seguinte: o coração bate mais depressa, a pressão sanguínea e a tensão muscular se elevam, os músculos se enrijecem, a pressão sobe um pouco, ocorrem trocas químicas, intercâmbio de sinais neurológicos, às vezes ocorre aumento da transpiração, a pessoa sua um pouco, a pessoa pode se sentir fraca, ela pode se sentir nervosa e, com certeza, incapaz de relaxar. Irmãos, diante de um quadro desse, com essas evidências físicas, uma coisa é certa, você já deve ter percebido, você olha para esse quadro e diz: pastor, eu estou vivendo já algumas dessas coisas. Sabe o que é, irmãos? Assim como o medo, e eu falei
na terça-feira da live pastoral sobre medo, o medo faz parte da vida. Nós precisamos identificá-lo e, com a ajuda de Deus, controlar aspectos dele que podemos controlar com a ajuda do Espírito Santo. Do mesmo jeito é a ansiedade. A ansiedade faz parte da vida. Todos nós, em maior ou menor escala, temos uma pontinha de ansiedade na nossa psique. E eu vou além. A ansiedade, ela pode ser saudável se estiver dentro de padrões normais, padrões esperados. O X da questão é que muitas vezes as pessoas vivem padrões anormais. É o que nós estamos vivendo agora. Deixa eu lhe explicar o que é ansiedade, do ponto de vista bem prático. Ansiedade é o seguinte: imagina a situação. Você vem no seu carro, dirigindo, quando você olha para cima, o semáforo apontou em sinal amarelo. Quando apontou em sinal amarelo, o que é que acontece? Uma reação psicoquímica. Seus olhos lançaram para o seu interior aquela informação. O sinal ficou amarelo. Aí, todo esse processo psicoquímico que eu falei, todas as glândulas suprarrenais descarregam adrenalina e cortisol, os olhos ficam esbugalhados, a tensão fica aumentada, os batimentos cardíacos. Eita, será que vai dar? Será que dá tempo de eu passar com o carro? Será que não dá? Será que dá? Será que não dá? Vai. O camarada acelera o carro um pouquinho, passou. No que passou, o próprio corpo dá a descarga ao contrário, porque aquilo que promoveu a ansiedade passou. Então, o próprio corpo faz aquela descarga. Quando a pessoa percebe que passou por aquela situação, ela relaxa, ela respira, faz. Conseguir passar. Por quê? Porque a ansiedade, a pessoa ansiosa, ela sente que algo terrível está para acontecer. Ela só não consegue identificar muitas vezes o que vai acontecer, nem por que vai acontecer. E o que é que nós estamos vivendo agora, irmãos, nesse momento? Eu falei sobre o sinal amarelo, uma coisa que é rápida. O sinal foi rápido, mas nós estamos vivendo uma pressão que já faz mais de 40 dias. Estamos há mais de 40 dias tendo essa sensação. Meu Deus, é agora, não é? Será que vai? Não vai? Está aumentando, está diminuindo. Como é que está no estado tal? Como é que está em tal lugar? Está todo mundo diante dessa situação, dessa forma. Olha para a economia, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai? Como é que não vai? Olha para o emprego. Ai, meu Deus, será que quando eu voltar das férias coletivas, será que eu vou voltar empregado? Será que a empresa vai me demitir? Será que vai? Será que não vai? Será que é? Será que não é? Estamos vivendo isso há muito tempo e isso tem trazido para cada um de nós algumas fragilidades. E é sobre como vencer essas fragilidades que eu gostaria de falar hoje. Irmãos, eu gostaria que você pensasse em ansiedade. Pense numa coisa bem simples. Como você se sentiria, por exemplo, se alguém chegasse para você e dissesse assim: você tem 3 anos de vida. Você tem 3 anos de vida. Ao final dos 3 anos, você vai morrer. Que sensação uma pessoa que recebe uma informação dessa consegue ter no seu coração? Pense sobre essa questão, pois é baseado nessa experiência, à luz de Cristo Jesus, que viveu essa experiência, que nós vamos aprender hoje com Ele a como lidar com isso. A experiência de Jesus no Getsemane. Essa experiência está relatada no livro de Marcos, no capítulo 14, no livro de Mateus, no capítulo 26, no livro de Lucas, no capítulo 22. Só os sinóticos relataram essa experiência.
E eu quero lembrar aos irmãos justamente isso. Jesus começou o seu ministério no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista. Logo em seguida, Jesus é levado para o deserto, Mateus capítulo 4, dos versículos 1 a 11, e no livro de Lucas também, no capítulo 4. Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e Jesus, após esse ponto, começa a exercer a sua atividade ministerial com uma perspectiva na cabeça. Qual é a perspectiva? A perspectiva do ministério dele ser glorificado. E qual era a glorificação do ministério de Jesus? O Evangelho de João vai explicar que a glorificação do ministério de Jesus era justamente a sua morte na cruz do Calvário. Então, quando ele começa o seu ministério, ele começa já com essa perspectiva de que a glorificação do ministério dele seria a morte na cruz do Calvário. Ele sabe quando isso vai ocorrer. Ele tem isso claro em sua mente, claro em seu coração. Irmãos, queremos aqui afirmar a doutrina cristã sadia de que Jesus é plenamente divino, Jesus é também plenamente humano. E em sua humanidade, ele viveu a angústia da ansiedade na sua maior prova, que foi a prova de cruz. E antes disso acontecer, ele teve um momento que nós vamos avaliar agora no texto de Marcos, no capítulo 14, a partir do versículo 32, o texto diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Você não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez, ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem, descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, o texto de Marcos, ele é muito similar, muito semelhante ao texto de Mateus. Quero lembrar aos irmãos que cada evangelho foi escrito tendo um objetivo distinto e um público distinto, o que fez com que os evangelhos tivessem algumas diferenças, mesmo sendo o evento iguais. Então, no livro de Mateus, o livro de Mateus foi escrito para o judeu, para provar que Jesus era o Messias esperado. O livro de Marcos foi escrito para o crente romano, um livro pequeno,
para provar o Jesus como servo de Deus, o Jesus messiânico, o servo sofredor lá de Isaías. O texto de Lucas é um texto mais amplo, escrito para gentios, e é um texto que faz parte de um volume, são 2 volumes. O primeiro volume são os Atos do Espírito Santo na vida de Jesus, o Evangelho de Lucas, escrito por Lucas, com esse objetivo. E os Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida da igreja primitiva, que é o livro de Atos. É um tomo só, dividido em 2 volumes. Então, o livro de Marcos tem uma perspectiva de proclamação, o livro de Mateus tem uma perspectiva de ensino. Mas o livro de Lucas, nesse relato, tem uma perspectiva um pouco diferente. Nos acrescenta algumas informações, que não são informações contraditórias, mas são informações complementares. O texto complementa essa situação. O texto no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, diz assim: olha as observações, olha as diferenças. Como de costume, ou seja, aqui mostra, e o livro de Lucas mostra muito isso, Jesus tinha uma vida intensa de oração, uma intimidade grandiosíssima com Deus através da oração. Muitos pensam que Jesus, só na semana em que foi traído, foi que ele passou no Getsêmani para viver aquilo que nós vimos relatado no livro de Marcos, relatado no livro de Mateus, mas não foi assim. Lá, o Getsêmani, que literalmente significa lugar de prensa, né, por causa das uvas que lá existem, o Getsêmani é um lugar específico no Monte das Oliveiras. E o texto aqui nos mostra que Jesus tinha costume de ir ao Monte das Oliveiras para orar. Veja só as diferenças no texto de Lucas. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ou seja, o texto dá a entender a ideia de um lugar fixo, onde os discípulos sabiam, onde Jesus costumeiramente ficava para orar. O texto diz: e ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então, se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Se você está com a sua Bíblia aberta, marque, porque essa observação só existe no Evangelho de Lucas. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Nós tivemos aqui uma semana teológica, onde um pastor falou sobre depressão. Aqui, o sobrenome dele é Porte, alguma coisa assim. E ele fez essa pesquisa, nos mostrou aqui que existe sim essa possibilidade de uma pessoa estar numa tensão tão grande de que os microporos, microvasos se unem, se dilatam, e essa questão de suar sangue ser algo real. Existem casos nesse sentido. Então, irmãos, dando seguimento ao texto de Lucas, veja, quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. Mas o texto de Lucas diz que eles estavam dormindo, dominados pela tristeza. Uma outra observação que o texto em Lucas traz, que os outros não traz. Eles estavam dominados pela tristeza, uma tristeza
que os fez ficar inertes, parados, ao ponto deles não aguentarem e dormirem. Aí, versículo 46. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, por que foi que eu citei esses dois textos? Para que você possa ter uma ideia completa desse relato, pois é baseada nas atitudes de Jesus, nesse momento, no jardim do Getsêmani, na semana em que ele vai ser traído, na semana em que ele vai ser morto, na semana em que ele vai enfrentar a cruz, na semana em que ele vai enfrentar a maior prova da sua vida, ele tem essa experiência. E baseado nisso, nós temos aqui, pelo menos, 5 ou 6 grandes verdades espirituais que nós podemos aplicar à nossa realidade hoje. Em primeiro lugar, irmãos, Jesus não estava sozinho. Jesus gozava do companheirismo, da intimidade do Pai em oração pelo Espírito Santo. É verdade, isso não podemos negar. Mas Jesus também estava ladeado por pessoas da sua confiança. Se você prestar atenção ao ministério de Jesus, você vai ver que Jesus era seguido por multidões. Teve muitos discípulos, teve 12 apóstolos, mas quando a situação apertava, haviam 3 desses apóstolos que gozavam de uma intimidade maior com Jesus: Pedro, Tiago e João. Só que quando a situação apertou mais ainda, na cruz do Calvário, lá naquele momento, só estava o apóstolo João. Irmãos, o texto nos mostra algo fantástico. Sabe o que é? Nós somos seres sociais. A caminhada cristã não é uma caminhada solitária. Jesus não está sozinho, inclusive do ponto de vista humano. Mas aqui uma coisa também: quanto mais a situação se aperta, quanto mais a situação fica difícil, menor é o número de amigos que uma pessoa tem. E eis aí um grande ponto em que o coronavírus tocou a muitos de nós. É porque hoje em dia nós temos amizades frágeis. É possível que uma pessoa tenha 5.000 seguidores numa rede social, mas não tenha, nesse momento, um amigo sequer para abrir o coração. Essa é a grande realidade. O corona nos mostrou que vivemos hoje uma fragilidade relacional. É possível agora, inclusive, que tenha gente me vendo agora nessa mensagem, que nas redes sociais tem até dezenas e centenas de seguidores, mas que até agora não recebeu uma ligação sequer de nenhum amigo, de ninguém próximo. Essa é a grande realidade. Irmãos, eu me espantei com isso. E o coronavírus nos coloca em xeque justamente nesse sentido. Eu me espantei com uma notícia que vi essa semana. Um órgão chamado ESPN fez uma pesquisa no Rio de Janeiro. A pergunta era muito simples: o que é que você sente mais falta nesse momento de quarentena? Irmãos, 85% das pessoas responderam que o que elas sentem mais falta é o abraço dos amigos, é o abraço dos parentes. Os outros 15% ficou diluído entre olhar a natureza, olhar o verde e olhar o mar, porque a pesquisa foi feita no Rio de Janeiro.
mas a maioria gritante falou: o que eu sinto mais falta é abraçar os meus amigos, é abraçar a minha família, é beijar a minha avó, beijar a minha mãe, é abraçar aqueles que eu amo. Irmãos, nós estamos sendo chacoalhados por Deus na nossa humanidade. O Senhor mexeu nas nossas rotinas para que nós possamos verificar as nossas prioridades. O homem é um ser social, ele não anda, ele não faz nada sozinho. A igreja é uma perspectiva de caminhada, mas não é uma caminhada solitária. A caminhada cristã não é solitária. Nós caminhamos juntos, dando força uns aos outros. Agora, irmãos, Satanás, ele quer que você esteja sozinho. Sabe por quê? Porque sozinho você é mais fraco, sozinho você é mais vulnerável. O pastor Maisel falou algo fantástico hoje pela manhã. A igreja nunca mais será a mesma. É verdade. E nesse sentido, irmãos, eu quero avisar que a live que nós estamos fazendo todos os dias ao meio-dia, ela vai continuar. Ela vai continuar. Enquanto o Senhor estiver nos dando força, nós vamos estar fazendo essa live. Todos os dias de meio-dia, ela vai sair do meu perfil pessoal e vai para o perfil da igreja. Mas eu quero dizer hoje, você que está me vendo aí, hoje você pode fazer diferença na vida de alguns irmãos. Faça uma oração. E hoje à noite ainda, ligue para 3 irmãos. Fale com eles pelo telefone. Dê a eles uma palavra de esperança. Tem muita gente que já tinha dificuldade para fazer amigos aqui na igreja se reunindo quando a gente conseguia se reunir. E agora que está todo mundo na sua casa, ficou mais difícil ainda. Nós precisamos entender, irmãos, hoje à noite, que o Senhor está ao nosso lado e que como igreja nós estamos lado a lado na mesma caminhada, na mesma jornada. Segunda grande lição, Jesus admitiu os seus temores, admitiu as suas inseguranças, admitiu os seus conflitos, admitiu a sua ansiedade. Irmãos, uma parte fundamental da cura dos traumas, da cura emocional, é, em primeiro lugar, a gente admitir que tem aquele problema e que precisa de ajuda. Jesus fez exatamente isso. Como? Ele falou aos seus amigos mais íntimos, aos discípulos mais íntimos, ele chamou. Os discípulos puderam ver, naquele momento, que ele estava aflito. Eu fui ver na língua original, a palavra eklavel, ela tem esse sentido de estar aterrorizado. A pessoa está perplexa, angustiado. A Dimonel Strong, inclusive, e outro comentário que eu vi, diz que na língua original, no grego, a palavra para angustiado é a palavra mais forte que é utilizada para tristeza, melancolia, depressão. Foram essas palavras fortes que o Senhor utilizou quando estava falando com os discípulos. Ele abre o seu coração, aflito, angustiado, quebrado. Ele diz: eu estou passando por tristeza, dor mortal. Fiquem comigo, orem comigo. Orem comigo, orem comigo. O pastor Maisel hoje pela manhã falou outra coisa muito interessante. O corona refletiu, mostrou coisas que já existiam. Ou seja, pessoas que no fundo do seu coração já eram iracundas, agora estão colocando para fora as suas violências e culpando o coronavírus. Aquelas pessoas que no seu coração já estavam cheias de lascívia, agora estão colocando a sua lascívia para fora, vendo os sites pornográficos e dizendo: é por causa do corona. Não, não é por causa do corona, não. O corona apenas veio como algo que revela coisas que já estavam
sendo colocadas. Irmão, Jesus é muito autêntico, ele é muito humano. Neste sentido, na sua humanidade, ele percebe que precisa de ajuda. Ele abre o seu coração para os discípulos que percebem na sua oração e na sua atitude que ele estava profundamente angustiado. Irmãos, infelizmente, na igreja, na vida, tem muitas pessoas que querem posar de fortes, mas são pessoas frágeis. Querem posar de pessoas que são cheias de poder, de unção, de coragem, disso, daquilo, faço, desfaço, mando, desmando. Às vezes elas mesmas sustentam máscaras. Eu não estou nem falando da máscara que nos protege, estou falando de máscaras de personalidade, sustentando máscaras falsas de vida, porque no interior elas não são aquilo que muitas vezes mostram ser fortes, mas por dentro são fracas. E Jesus aqui, ele abre o seu coração, ele fala, ele admite suas inseguranças, seus temores. Existem pessoas que estão sendo derrotadas porque estão tentando enfrentar os seus problemas sozinhos. Muitas vezes negando que os problemas estão aí para serem vencidos, não admitindo, ou dentro de uma fé triunfalista, dizendo, não, isso não está acontecendo. E aí foi outro ponto que o coronavírus refletiu e pegou todo mundo de cheio. Sabe o que foi? O corona mostrou que na religiosidade de muitos, a fé triunfalista não vale nada. Muitos estão colocando uma fé triunfalista, estão dizendo, eu faço não sei o que e tal, mas o que? O corona chegou, meu filho, não é assim não. Eu vi uma notícia que eu achei interessante, todavia o seu fim triste. Por quê? Porque eu vi de um pastor dizendo que isso era coisa do mundo, isso era coisa mundana e não sei o que e tal, e reuniu sua igreja ainda num culto, mas que o seu caso deu positivo para o coronavírus, e que infelizmente ele veio a óbito. Então, irmãos, essa fé triunfalista, tenha cuidado com ela, porque muitas vezes, por trás de uma máscara de triunfalismo, existe uma vida de pecado. Uma vida de pecado, pastor, por quê? Porque no triunfalismo, a palavra de ordem é eu faço, eu quero, eu mando, eu ordeno, eu determino. Na verdadeira oração, é o Pai. Perceba a oração de Jesus. Seja feita conforme a tua vontade. A maior prova de fé, irmãos, é abrir mão das nossas vontades e viver sem medo a vontade de Deus. Terceira grande coisa que esse texto nos traz, de uma forma bem simples, o texto demonstrou e o texto nos mostra, Jesus nos mostra, que a oração na vida de Jesus teve um valor fundamental, um valor estratégico. E aqui eu quero dizer aos irmãos, reforçar novamente, muitos pensavam que Jesus tinha ido ao Getsemane só nessa hora. Quando a gente lê os evangelhos sem ter a perspectiva do todo, a gente fica com essa ideia de verdade. Mas o texto de Lucas nos mostra algo fantástico. O texto começa dizendo lá, como de costume, ou seja, a oração para Jesus era um estilo de vida. Nós precisamos assumir a oração como uma expressão da nossa alma, não a oração como um rito religioso. Veja só como foi a oração que Jesus fez. Foi uma oração intensa, objetivada, mas intensa. Orou 3 vezes, insistindo. Uma oração angustiada, agoniada. Era um clamor. Uma oração pessoal. Os discípulos estavam dormindo, não conseguiram seguir a mesma linha que ele seguiu, mas ele não se importou com a atitude dos discípulos no seu ponto crítico mais alto.
Os discípulos dormindo não impediu a oração dele, percebe? E aqui foi outro ponto, irmãos, onde o corona colocou todos nós em xeque. A igreja nunca mais será a mesma. Sabe por quê? Porque nós fomos confrontados na nossa religiosidade. A ideia da questão do templo, e aqui a ideia da adoração particular. E eu pergunto a você, você tem orado na sua casa ou você está com vergonha de orar diante dos seus familiares? Porque é possível que muitos tenham vivido apenas da adoração pública e agora estão fechados, tendo que buscar a palavra às vezes sozinhos e tendo que orar sozinhos. Mateus 6, entra sozinho, que o Deus que tudo observa está observando você quando estiver orando sozinho no seu quarto. Meu irmão, quarta coisa, Jesus não permitiu ser dominado pelo sentimento. Era muita angústia, era muita dor, mas ele não ficou travado, ele não ficou parado, ele não ficou inerte, ele não ficou em pânico. Muito pelo contrário, Jesus perpassa a sua dinâmica, ele mostra a sua dinâmica. Ele não travou, muito pelo contrário. Você vê Jesus nesse momento, uma agonia tal a suar sangue, mas várias vezes ele incentiva os seus discípulos, amigos, mesmo num momento tão difícil. Ele aconselha: gente, vamos orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está incentivando os seus amigos. Ele não está travado. O texto de Lucas diz: orem para que não caiam em tentação. O texto de Salmo 42, que foi um salmo que nós lemos hoje, nós precisamos, irmãos, questionar muitas vezes os sentimentos que estão dentro do nosso coração. O salmista no Salmo 42, ele começa a questionar, ele tem um sentimento de que foi abandonado por Deus. Quando ele percebe que esse sentimento começa a tomar conta do ser dele, ele começa a questionar a alma, começa a dizer: por que tu estás abatida, ó minha alma? Ele começa a questionar as tristezas, as mazelas, diante de um Deus Todo-Poderoso. E ele reafirma as suas convicções no Salmo 42. Espera em Deus, alma. Espera em Deus, alma. Jesus, irmãos, ele não negou a realidade. Inclusive, depois que ele termina a sua oração, ele não está travado. Não, depois que ele termina a sua oração, ele se levanta. O Filho do Homem vai ser entregue. Ele avisa os discípulos. Ele não negou, ele não culpou, ele não fugiu, ele discerniu, ele levantou-se e foi. Se não me falha a memória, irmãos, é com essa cena que o filme de Jesus Cristo, do Mel Gibson, que é um dos filmes mais fortes que eu já li sobre esse, que eu já vi, aliás, sobre esse momento, me parece que a cena inicial do filme é justamente essa. Depois desse momento de angústia, de oração, mesmo quebrantado ali, mesmo angustiado, aflito, incentivando mais de uma vez, mas ele se levanta. Ele se levanta. Ele se levanta. No filme mostra pisando a cabeça de uma serpente. Ele se levanta. Ele se levanta. E a última realidade, irmãos, e essa realidade é uma realidade que só aparece no texto de Lucas. Nesse momento de angústia, de oração pesada, oração angustiada, nesse momento, o texto de Lucas diz que um anjo ministrou para Jesus. Irmãos, eu confesso aos irmãos que eu só prestei atenção nesse aspecto do texto hoje.
Eu nunca consegui imaginar, irmãos, na minha cabeça, Jesus sendo ministrado. Mas veja só que coisa fantástica. No texto de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 39, se não me falha a memória, é o versículo 42 ou 43, um texto bem pequenininho. Lá diz isso. Um anjo veio para confortar Jesus. Você crê que o Senhor pode mandar alguém para confortar você? Talvez hoje você seja instrumento de Deus para ministrar ao coração de alguém. Talvez hoje você seja o anjo. A palavra anjo também tem um sentido de enviado. Talvez hoje você seja levantado como um anjo de Deus para levar uma palavra de conforto. Muitos precisam de conforto. Nós, como pastores, temos prestado atenção ao sofrimento que todos nós temos visto. Irmãos, uma palavra de conforto nesse momento faz a diferença entre o sucesso e a desgraça, faz a diferença entre a vida e a morte, faz a diferença entre a luz e as trevas. Nesse momento, Jesus foi confortado. Esse conforto o Senhor pode ministrar aos nossos corações, se o buscarmos em oração. Veja só que coisa linda a atitude de Jesus. Ele não estava sozinho, não fique sozinho. Ele admitiu seus temores, seus medos, e aqui eu fui tocado por um texto do livro A Linguagem de Deus, do pastor Eugene Peterson. Ele diz: a catástrofe e a crise muitas vezes nos conduzem para o fundamento da nossa humanidade. É justamente na catástrofe, nas crises, que a gente abre a alma, abre o coração. Nossa linguagem é purificada de toda simulação. Nossa linguagem é purificada de falsa piedade. E a gente ora a partir daquilo que está dentro de nós, que é justamente o terceiro momento. A oração como um fator fundamental, um fator estratégico. Busque ao Senhor, descanse no Senhor. Como o texto que nós começamos hoje, humilhe-se diante do Senhor. Lance sobre Ele a sua ansiedade. Ele não permitiu ser dominado pelo sentimento. Não se permita ser travado, nem pela ansiedade, nem pelo medo. E nós já estamos vivendo aspectos disso. Sabe como, irmãos? Muitas vezes, a dificuldade para dormir, alimentando-se em excesso, sem ter foco nas coisas. Isso é porque a pressão da quarentena. Irmãos, Jesus nos chama. Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele está chamando. Venha, venha, eu quero te aliviar. Eu gostaria de, nesse momento, interceder com você. Gostaria de, nesse momento, colocar diante do Senhor essas angústias, essas dores, essas coisas que têm tentado nos destruir, colocando diante do Senhor todas as nossas ansiedades e assumindo a convicção de que Ele tem cuidado de nós. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos pela Tua palavra, porque nós entendemos que a Tua palavra é boa, nós entendemos que a Tua palavra nos traz vida. Ah, meu Deus, quando nós vemos a Tua palavra, Senhor, palavra escrita, os Teus mandamentos, os Teus preceitos, os Teus princípios, palavra viva, o Logos vivo,
palavra eterna, palavra encarnada. Jesus é a palavra. Irmão, quando a gente vê isso, meu Pai, a gente se alegra, o nosso coração se alegra com uma alegria, meu Deus. Nós oramos, meu Deus, para que essa palavra nos encha. Senhor, nos enche com teu amor nessa noite. Senhor, nos enche com a tua paz. Senhor, que toda sorte de ansiedade seja dissipada dos nossos corações. Meu Deus, meu Pai, toda sorte de melancolia, de depressão, de medo e outras nuvens sombrias, Senhor, que possam pairar sobre nós nesse momento, que seja transformado em cinzas e que o vento do Espírito Santo sopre para fora de nós. Meu Deus, meu Pai, da mesma forma, Senhor, que o Senhor ajudou, um anjo foi enviado, ministrou ali. Senhor, que anjos ministrem aos corações dos teus filhos nessa noite. Meu Deus, meu Pai, retira, Senhor, toda a tristeza do nosso coração. Retira, Senhor, todo o peso espiritual. Que esse peso espiritual seja trocado pelo peso da glória do Senhor em nossas vidas. Pai eterno, liberta-nos agora de todas as nossas emoções negativas. Senhor, liberta-nos. Senhor, liberta-nos. Senhor, coloca para fora. Senhor, em teu nome, liberta-nos, coloca para fora, Senhor. Tudo isso que há de mal nos nossos corações, toda sorte de ansiedade e medo, seja diluída e que nós possamos perceber nitidamente o amor do Senhor que expulsa o medo. Pai eterno e santo, é assim que oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu vou fazer a oração final. Eu gostaria de relembrar aos irmãos que vocês hoje têm uma grande missão. Ainda hoje. Eu gostaria que você ligasse, pelo menos, para 3 pessoas próximas de você. 3 pessoas que você tenha liberdade de ministrar uma palavra de conforto para elas. Ministrar uma palavra de esperança para elas. Em nome de Jesus, faça isso. É algo que você pode fazer ainda esta noite. Você vai ver como é fantástico. Você vai ver que quando a gente compartilha, que coisas maravilhosas acontecem. Eu vou orar agora encerrando o culto. E o culto ele vai se encerrar hoje com o vídeo que tem a canção que foi cantada de que nada nos afastará do Senhor. Há possibilidade de repetir essa canção, gente. Tem condições? Tem condições? Beleza. Então eu vou orar, encerrando o culto, e após a oração, sejam ministrados por essas canções. Que haja paz no coração de vocês. A paz que excede todo o entendimento no coração de vocês seja uma realidade abundante, viva. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, ó Pai, por este momento. Muito obrigado, Senhor, por entendermos que não estamos sozinhos. O Senhor está ao nosso lado. Muito obrigado, ó Pai, por percebermos que temos ferramentas. A oração é um grande instrumento que nos ajuda. Muito obrigado, ó Pai, por identificarmos e reconhecermos ansiedades e medos, mas também identificarmos e reconhecermos que maior é o que está em nós do que o que está lá fora, do que todas essas coisas. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Tenham uma semana